O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de retratos. Você tem retratos? Você deve ter muitos retratos no seu celular. Ou fotografias, como vocês costumam chamar. Você sabia que as fotografias, os retratos, eles são formados por pixels? E quanto mais pixel, melhor é o seu retrato, quer dizer, a sua fotografia? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso e o que tem a ver com matrizes. Se liga aí que a aula vai começar! Olá, terráqueos! Nesta aula nós vamos falar um pouco de matrizes e a sua relação com as fotografias, com os aviões e com a prova do Enem. Primeira pergunta: qual é a primeira coisa que você procura saber no smartphone antes de comprá-lo? Eu, em 2005, quando comprei o meu primeiro aparelho de telefone na vida, o tal do Nokia 1100 por R$100, me lembro como se fosse hoje, o que eu queria num telefone era a lanterna. E esse Nokia 1100, gente, tinha uma lanterna aqui em cima que era uma ostentação, parecia um farolete, iluminava tudo. Tinha um jogo da cobrinha nesse celular que eu passava horas jogando, batendo meu próprio recorde. Fora que o celular era anti-queda, ele caía de escada abaixo, caía no meio da lama e continuava funcionando, que era uma beleza. Hoje em dia, provavelmente o que você deve procurar num aparelho telefone não é mais uma lanterna, mas sim uma câmera que tire aquela boa e velha selfie, selfie do prato de comida, selfie do banheiro, selfie do espelho, de boa qualidade. E para saber se a câmera é de boa qualidade, você precisa saber quantos megapixels é aquela câmera. A quantidade de megapixels, ela origina do pixel, e você vai entender já já o que significa esse pixel. 64 megapixels de uma câmera, seja de um telefone ou de uma câmera fotográfica, ele significa nada mais, nada menos do que 64 milhões de pixels. Mas, professora, que danado é esse pixel? Pixel, minha gente, é o menor elemento de uma imagem. É o pontinho, um quadradinho pequenininho. Um conjunto de pontos coloridos combinados que formam essa imagem que a gente vê na tela do computador, da televisão, do smartphone, enfim. Você consegue ver os pixels quando você aumenta, dá um zoom enorme na imagem e você vê vários quadradinhos pequenininhos borrados. Esses quadradinhos nada mais é do que um pixel. Isso me faz lembrar uma história real que aconteceu comigo. Uma vez eu tirei uma foto na praia com meu digníssimo esposo, nos beijando, uma foto bem romântica. No dia seguinte eu fui trabalhar e uma aluna comentou que tinha visto a minha língua. E eu, sem entender, depois ela me mostrou a foto que eu tinha publicado no Facebook. A minha foto com meu digníssimo nos beijando, ela deu um zoom na foto, um zoom exagerado, e ela conseguiu ver a ponta da minha língua. Aluno é a imagem do cão mesmo, né, gente? Mas a foto deveria estar com tão boa qualidade, com uma resolução tão boa na imagem, que ela conseguiu ver esse detalhe tão pequeno de mim mesma. A resolução de uma imagem nada mais é do que a quantidade de pixels que existe na largura e na altura dessa imagem. Quando você vai pesquisar uma foto na internet, ou uma imagem qualquer, você sempre vai ver um número sendo multiplicado por outro. Esses números nada mais é do que a quantidade de pixels que existe na largura e na altura dessa imagem. Quando você multiplica esses dois números, você vai ter o total de pixel que é formado essa imagem. Quanto maior for essa quantidade de pixel, maior vai ser a resolução dessa imagem e mais detalhes é possível representar nessa imagem, como, por exemplo, a ponta da língua de uma pessoa que está beijando a outra. Se você não for pesquisar a imagem na internet, mas já tiver uma foto no seu computador, é só clicar com o botão direito do mouse, clicar em Propriedades e você vai ver a resolução dessa imagem, dois números sendo multiplicados entre si. Você também vai ver que a quantidade desse primeiro número representa a largura da imagem, e o segundo número
vai representar... Opa, peraí, que eu acho que eu desativei a caneta. Pronto. E o segundo número vai representar a altura dessa imagem. Nesse caso, 720 por 1280. Mas os pixels, eles não estão presentes só nas fotografias, não, mas também nos vídeos que a gente vê na internet. É possível mudar a qualidade lá em configurações desse vídeo e colocar numa qualidade maior ou menor, dependendo da quantidade de pixels que você preferir. Se você colocar numa quantidade maior, você vai ver até o meu bronzeado. Mas se você colocar numa quantidade menor de pixels, vai ficar tudo embaçado. Não é possível nem ver o que está escrito nesse quadro. Mas se você coloca numa qualidade maior, você consegue perfeitamente ler o que está escrito no fundo dessa imagem. Beleza? Bom, agora que vocês entenderam o que são pixels, vamos relacionar com as matrizes. Na verdade, uma imagem ela é uma matriz de pixels. Mas, professor, eu ainda não sei o que são matrizes. Matrizes, galerinha, nada mais é do que uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas, assim como uma imagem, que é formada de vários pixels dispostos em linhas e colunas. Se eu pego um elemento, por exemplo, esse elemento aqui, Azinho 1, 2, significa que é um elemento dessa matriz que está na primeira linha e na segunda coluna. E eu posso associar essa imagem, esse quadradinho aqui, que está na primeira linha e na segunda coluna, de cor branca. Esse quadradinho aqui é o pixel que representa esse elemento Azinho 1, 2. De modo geral, uma matriz nada mais é do que uma tabela, sempre representado por letra maiúscula, Azão, Bzão, Tzão. Enfim, qualquer letra maiúscula que você desejar, do tipo M por N, ou seja, M linhas e N colunas, em uma tabela retangular com M vezes N elementos, dispostos nestas M linhas e nessas N colunas. Por que M vezes N elementos, professora? Ora, para você saber quantos elementos tem nessa matriz, você vai ficar contando um por um? Trabalho de corno. O que você tem que fazer? Basta multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas e você já vai ter o total de elementos que existe nessa matriz. Cada elemento desta matriz está associado a uma linha I e a uma coluna J. Isso significa que, por exemplo, este elemento aqui, o A32, o I é o 3 e o J é o 2. Como assim? O 3 significa que este elemento está na terceira linha, de fato, 1, 2, 3, e na segunda coluna, de fato, primeira, segunda coluna. Portanto, o I e o J, eles representam a posição do elemento. Para você representar uma matriz, portanto, você sempre vai representar com letras maiúsculas, Azão, Bzão, Tzão, e o elemento vai ser representado por uma letra minúscula, Azinho, Bzinho, Tzinho. O I e o J, eles representam a posição desse elemento em relação à linha e à coluna. O M por N representa a quantidade total de elementos que existem na linha e na coluna, respectivamente, dessa matriz. Agora que você já sabe o que é matriz, nós vamos ver os tipos de matrizes que existem. Existe a matriz linha, a matriz coluna, a matriz nula, a matriz quadrada, a matriz identidade, a matriz transposta e a matriz simétrica. Para fechar a nossa aula, nós vamos ver cada uma dessas matrizes. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o Enem e aplicar alguns desses tipos de matrizes. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você chuta uma questão na prova do Enem, corre o risco de isso afetar negativamente a sua nota, mesmo que você acerte esta questão. Eu vou explicar por quê. Veja, aqui nós temos dois candidatos, o candidato A e o candidato B. O candidato A acertou 1, 2, 3, 4,
5. Ele obteve 5 acertos e 1, 2, 3, 4, 5. 5 erros. E o candidato B? O candidato B teve 1, 2, 3, 4, 5. 5 acertos também. E quantos erros? 1, 2, 3, 4. Ele obteve 5 erros também. Os dois candidatos, o candidato A e o candidato B, ambos tiveram a mesma quantidade de acertos e a mesma quantidade de erros. Porém, entretanto, todavia, o candidato A obteve como pontuação final na prova 580 pontos. O candidato B obteve 100 pontos a menos, 480. Oxente, professora, como é que pode se os dois acertaram a mesma quantidade de questão e erraram a mesma quantidade de questão? Isso é injusto. Na verdade, não. Veja, as questões mais fáceis, elas são representadas em azul. O nível de dificuldade delas é do nível fácil. Já essas questões aqui em vermelho e depois em um vermelho mais escuro, um vinho, são as questões de nível médio e questões de nível difícil. O candidato A, ele acertou as questões mais fáceis e as questões médias e errou as questões mais difíceis. Ok, é esperado, já que ele acertou as questões mais fáceis, já que eram fáceis mesmo, e as questões mais difíceis ele errou. Já o candidato B, ele errou questões fáceis e acertou questões mega ultra difíceis. Como é que danado ele acerta questões difíceis e erra questões fáceis? Provavelmente isso foi um belo de um chute. E por ser um chute, ele vai ter uma nota menor. Ainda não entendi, professora. Gente, vamos lá. Vamos tentar imaginar aqui uma corrida de obstáculos. A pessoa pula um obstáculo baixo, ok, conseguiu. Depois um obstáculo de altura médio, ok, conseguiu. Mas é esperado que um obstáculo de altura bem maior, de nível difícil, ela erre. Isso representa uma questão difícil. E é esperado que ele erre mesmo essa questão, esse obstáculo. Porém, entretanto, todavia, se ele pula um obstáculo incrivelmente alto e depois ele não consegue pular um obstáculo tão baixinho como esse, o que aconteceu? Deu cãibra nas pernas? Isso vai impactar de forma negativa na nota dele. Em outras palavras, o que o Enem faz é calcular a nota do aluno através da teoria de resposta ao item, através do TRI. Essa metodologia é uma metodologia anti-chute. Por quê? Porque o Enem ele vai conseguir prever se um aluno chutou uma resposta correta ou não. Veja nesse exemplo aqui, que nós temos o nível de dificuldade da questão, variando aqui de 200 até 1000. As questões em verde são as questões que o aluno acertou. As questões em vermelho são as questões que o aluno errou. Então, veja, ele acertou questões fáceis, errou questões médias, depois começou a acertar questões mais fáceis de novo. Aí chega uma questão bem facinha, pequenininha, quase não tem nível de dificuldade e ele erra essa questão. A teoria de resposta ao item vai indicar que foi um provável lapso. Daí ele erra uma questão que tem um nível de dificuldade super alto. Ok, isso é esperado. Porém, entretanto, todavia, na próxima questão, que é tão difícil quanto essa que ele errou, ele acerta. Por que cargas d'água? Ele erra uma questão mega difícil e vai acertar uma próxima questão que tem quase o mesmo nível de dificuldade. Isso provavelmente foi um chute. E isso vai influenciar na nota dele negativamente. Ele vai tirar uma nota menor do que aquele aluno que acertou a mesma quantidade de questões e errou a mesma quantidade de questões. Isso é o que faz a teoria de resposta ao item do Enem. Mas como é que isso é computado matematicamente falando e também computacionalmente falando? Vejam esse quadro aqui. Nesse quadro, nós temos a questão 1, 2, 3, 4, até a questão 45.
o nível de dificuldade de cada uma dessas questões. Quanto maior é o número, mais difícil é essa questão. Então, a questão 1, por exemplo, era considerada nível fácil, porque ela é menos 3. Já a questão 2 era considerada uma questão muito difícil, porque era nível 4, e assim sucessivamente. Na sequência, nós temos os candidatos, os alunos que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Veja que João e Maria e Ana acertaram a questão 1. Já a questão 2, João e Maria erraram e Ana acertou essa questão. Cada um desses acertos vai ser computado como número 1. Cada um desses erros vai ser computado como número 0, vai ser representado pelo número 0. Então, toda vez que aparecer 0, vai significar que a pessoa errou a questão. Toda vez que aparecer o número 1, vai significar que a pessoa acertou a questão. Esse quadro com todas as questões certas e erradas de cada candidato são facilmente representadas por uma matriz. Essa matriz que está aparecendo aí para vocês. Nessa matriz, cada linha representa as questões de 1 a 45 e cada coluna vai representar o candidato, os candidatos que realizaram o exame naquele ano. Então, as questões nas linhas e os alunos nas colunas. Isto é um exemplo de matriz das questões de cada um dos alunos que fizeram um determinado ano o Enem. Bom, mas se eu quero entender o que significa cada um desses elementos, vamos pegar, por exemplo, esse 1 aí que eu destaquei em amarelo. Que posição ele ocupa aqui na matriz? Ele ocupa a posição 1, 2, 3, a linha, 1, 2, 3, 4, a linha 4 e a coluna 1, 2, coluna 2. Então, este elemento em destaque é o elemento A42, ele está na quarta linha e na segunda coluna. E o que ele significa? Ele significa que a questão 4 do candidato 2 foi certa, ele acertou essa questão, por isso tem o número 1 representando o acerto desse candidato. Se eu quero saber apenas de um candidato, se eu quero pegar o conjunto de respostas de apenas um candidato, eu também consigo representar isso numa matriz. Essa matriz ela vai ser da ordem 45 por 1. Por quê? Porque ela vai ter 45 linhas, que são 45 questões, e apenas uma coluna, porque é apenas um candidato. Essa matriz aqui é uma matriz do tipo matriz coluna, porque ela só tem uma única coluna. Não importa a quantidade de linhas que ela tenha, se ela tem apenas uma coluna, ela é uma matriz do tipo coluna. Mas se eu representar esses dados de outra forma, se eu representar as questões nas colunas e os candidatos nas linhas e pegar o conjunto de respostas de João, agora a matriz que eu tenho é da ordem 1 por 45. Significa que ela tem uma linha e 45 colunas. Essa matriz é do tipo matriz linha, porque ela só tem uma única linha. Não importa a quantidade de colunas que ela tenha, mas se a matriz só tiver uma linha, ela é chamada de matriz linha, ok? E se um determinado candidato errou todas as questões? Todos os elementos da matriz de resposta do candidato é 0. Pelo amor da Nossa Senhora das Questões, né? Errar todas as questões é tenso. Mas vamos supor que isso aconteceu. Nesse exemplo, todos os elementos dessa matriz são iguais a 0. E aí eu tenho um exemplo de matriz nula. A matriz nula é toda a matriz que todos os elementos, não importa a quantidade de linhas e colunas que tenham, todos os elementos são iguais a 0. Eu tenho uma matriz nula. Outro tipo de matriz está associada aos trajetos dos aviões no ar. Gente, vocês já viajaram de avião? É muito bom viajar de avião. E é mais emocionante ainda quando a gente vai viajar de avião, olha pela janela do avião, já lá no ar, bem altão, e você vê outro avião passando no sentido contrário. Isso é muito emocionante. Isso aconteceu comigo. É muito legal.
Mas, geralmente, essa distância entre os aviões é de, no mínimo, 300 metros. É a distância recomendada para ser segura. Mas, nesse caso aqui, o avião da Azul, junto com a Gol, eles estavam numa distância de 60 metros um do outro. Eu queria estar vendo essa cena, gente. Deveria ter sido muito legal. Mas quem controla esses trajetos? Quem que fica olhando essas distâncias para onde o avião vai? São os controladores de voos. Eles veem essas linhas aqui, ó, que são os trajetos dos aviões, e esses pontinhos que são os destinos e as origens de cada avião. Funciona mais ou menos assim, fazendo de forma mais simples, um pouco menor, mais simplificada. Nós temos aqui 4 cidades, 4 destinos, 4 chegadas. Essas cidades, elas têm voos diários interligados, seja de modo direto, como no caso da cidade de 4 para 1, seja de modo não direto, digamos assim, que vai haver uma conexão, como no caso da cidade de 4 para 3. Se eu quero sair da cidade 4 para chegar na cidade 3, eu preciso fazer uma conexão com a cidade 1. Preciso chegar na cidade 1, pegar outro voo até a cidade 3. De que forma eu posso representar esse diagrama em uma matriz, indicando os voos diretos e os voos não diretos, com conexões? Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa especificar é a ordem dessa matriz. Quantas linhas e quantas colunas vai ter essa matriz? Ora, se são 4 destinos, 4 chegadas, 4 cidades, essa matriz ela tem que ser uma matriz 4 por 4. Por que 4 por 4? Porque vai sair de 4 cidades e vai chegar de 4 cidades. As linhas vão representar as partidas de onde os aviões partem e as colunas vão representar as chegadas de onde os aviões vão chegar, as chegadas. Então, chegada na cidade 1, chegada na cidade 2, chegada na cidade 3, chegada na cidade 4. Partida da cidade 1, partida da cidade 2, partida da cidade 3, partida da cidade 4. Ok? Cada elemento desse representa 1 ou 0, que significa se o voo é direto ou se o voo tem conexão. Nesse caso aqui, esse 1 ele é o elemento, já que eu estou chamando essa matriz de Vzão, eu vou chamar esse elemento de Vzinho e ele está na posição 3, 2, ou seja, na terceira linha e na segunda coluna. Esse Vzinho 3, 2, ele é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Porque eu saí da cidade 3 para chegar na cidade 1, o voo é direto. Por isso que eu estou representando pelo número 1. Mas já esse 0 aqui, que é o Vzinho 4, 3, porque ele está na linha 4 e na coluna 3, ele é igual a 0. Por que ele é igual a 0? Porque para sair da cidade 4 e chegar na cidade 3, eu não consigo fazer isso de forma direta. Eu tenho que fazer uma conexão com a cidade 1 para chegar na cidade 3, por isso que é representado por 0. Fácil, né? E se eu quisesse representar essa outra matriz aqui com 11 destinos, como é que eu faria isso? Também uma matriz com a mesma quantidade de linhas e com a mesma quantidade de colunas, no caso, 11 por 11. Quando a gente representa uma matriz com a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, o que a gente está fazendo é uma matriz quadrada. E essa matriz quadrada, ela é muito indicada para representar esses trajetos de voos, para ficar de forma mais simplificada e não bagunçada, cheio de linhas, como nesse caso aqui. Uma matriz quadrada, portanto, é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Por ser uma matriz quadrada, ela vai ter uma diagonal, que a gente chama de diagonal principal, que é quando o I é igual ao J, A11, A22, A33, A44, A55 e assim sucessivamente. E a outra diagonal em que isso não acontece é a diagonal secundária. Então, a matriz quadrada ela sempre tem 2 diagonais. A diagonal principal, quando I é igual a J, e a diagonal secundária.
Isso é importante para a gente definir algumas outras matrizes, como a matriz identidade. A matriz identidade é toda a matriz quadrada, sempre quadrada, em que os elementos da diagonal principal são sempre iguais a 1. Todos os demais elementos são sempre iguais a 0. Isso é chamado de matriz identidade. Professora, e daí? O que isso tem a ver? Bom, a gente vai entender a importância da matriz identidade nos próximos vídeos, como estivermos fazendo operações com as matrizes. Outra matriz importante é a matriz transposta. Tá, e o que é a matriz transposta? Bom, a matriz transposta é uma matriz que quando você muda a posição das linhas. Como assim? Bom, imagine essa figura aí. Se eu quisesse girar essa figura 90 graus no sentido anti-horário, ela ia ficar assim. Como é que eu iria representar a posição desses pixels agora? Qual seria a nova posição desses pixels nessa matriz, nessa imagem que eu fiz esse giro de 90 graus? A gente consegue fazer essa representação através da matriz transposta. Quando eu quero fazer um giro nessa imagem 90 graus para a esquerda, ou no sentido anti-horário. Bom, para fazer isso, primeiro eu vou representar a matriz original dessa imagem. Vou pegar essa imagem desse A aqui, que é uma imagem mais simples. Veja que cada pontinho, cada pixel branco, eu representei com o número 255. Cada pixel preto eu representei com um número igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque eu acho 255 bonito? Não, gente. Isso tem a ver com o RGB, a forma como as cores são combinadas para formar uma imagem colorida no computador. R de red, vermelho em inglês, G de green, verde em inglês, e B de blue, azul em inglês. Essas três cores, lembram vocês alguma coisa? São as cores primárias, aquelas cores que a gente mistura no jardim de infância para combinar e fazer novas cores. Lembra quando vocês eram lá pirralhos remerentos, estavam misturando as cores, fazendo uma bagunça, uma sujeira danada para formar outras cores, e aí a professora dizia que era mágica? Pois é, essas combinações das três cores primárias formam todas as outras cores. Quando a gente forma uma imagem, quando a gente produz uma imagem, uma fotografia toda coloridinha, essas cores, elas são originadas dessas três cores primárias, a cor verde, vermelha e azul. Cada uma dessas três cores, ela vai ter várias tonalidades que variam de 0 a 255 quando transformada em linguagem computacional, digamos assim. Aqui a gente tem uma tabela das tonalidades da cor vermelha, de 0 a 255, da cor azul, também de 0 a 255, e da cor verde, também de 0 a 255. Para que eu possa formar uma imagem colorida no computador, é preciso fazer uma combinação. Essa imagem ela vai ter uma tonalidade de vermelho, uma tonalidade de verde e uma tonalidade de azul. Essas três imagens, é a mesma imagem, só que com tonalidades diferentes de vermelho, verde e azul, elas vão ser combinadas entre si. E essas três imagens, quando todos os pixels são somados e combinados entre si, forma a imagem colorida como nós vemos na tela do computador, do smartphone e da TV. Isso é o RGB, a combinação das cores vermelha, verde e azul que forma a imagem num computador. E esses números é muito fácil da gente saber que cor representa cada número, lá no Paint, quando você faz aqueles desenhos no Paint, sei lá como é que pronuncia, você vai lá em editar cores e você vai ver que existem números para vermelho, verde e azul. Esses números combinados vai gerar a tonalidade, a cor que você deseja. Nesse caso aqui, todos os três, vermelho, verde e azul, são iguais a 0 e formam a cor preta. Quando todos esses números são iguais a 255, eles formam os três juntos a cor branca.
Por isso que nessa minha imagem, os pixels de cor branca são representados por 255, que de fato é a cor deles na computação, e o preto é representado pelo número 0, número 0. E aqui eu tenho a matriz que representa esta imagem. O que eu quero fazer? Eu quero girar essa imagem 90 graus à esquerda, no sentido anti-horário. Como é que eu vou representar isso em forma de matriz? Como é que vai ficar os novos pixels agora, as novas posições desses pixels, na verdade? Bom, nada mais eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada linha dessa matriz e transformar numa coluna. É isso mesmo. Então, a primeira linha, ó, vai ser transformada numa coluna. E aí, esse desenho aqui, a primeira linha do desenho, vai ficar assim. Do mesmo modo, a segunda linha vai ser transformada na segunda coluna da nova matriz. E olha como fica o desenho. A terceira linha vai ser transformada na terceira coluna, a quarta linha vai ser transformada na quarta coluna, a quinta linha vai ser transformada na quinta coluna, a sexta linha vai ser transformada na sexta coluna e a sétima linha vai ser transformada na sétima coluna. Essa nova matriz que fez esse giro na imagem é a transposta da matriz original. Então, se a gente chama essa matriz original de azão, essa nova matriz, após o giro da imagem, vai ser azão elevado a t. Esse tzinho aqui, ele representa transposta, a matriz transposta da matriz original. Então, para obter a transposta de uma matriz, basta eu pegar a linha, cada uma das linhas da matriz original e transformá-la em uma coluna da nova matriz. Veja o que aconteceu com as posições de cada elemento. O 255 aqui, que estava na posição 1, 2, ou seja, na primeira linha e na segunda coluna, agora ele está na posição 2, 1, segunda linha e primeira coluna. Veja que inverte, ó. O A e J agora é o AJI. Vamos tentar transformar essa outra imagem aqui também em uma matriz transposta. Quando eu faço o giro dessa imagem, observe o que acontece. É a mesma imagem. Essa matriz que representa essa imagem, quando eu faço a transposta dela, vai ser a mesma matriz. Toda linha transformada em coluna gerou a mesma matriz. Quando isso acontece, eu tenho uma matriz simétrica. Quando a matriz é igual à sua transposta, eu tenho uma matriz simétrica. Ou seja, quando A e J têm o mesmo valor que o AJI. Como assim? Ó, vamos prestar atenção aqui. Depois dessa diagonal, eu tenho elementos simétricos. Veja, esse 250 aqui, 255, ele é o A31. E esse 255 é o A1, 3. Está na primeira linha e na terceira coluna. Ele é simétrico a esse elemento A31. E os dois têm o mesmo valor. Aqui, esse 0, ele é o A1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Está na sexta linha e na segunda coluna. E esse 0 que está aqui, simétrico a esse, ele é o A2, 6. Ele está na segunda linha e na sexta coluna. Então, quando os elementos simétricos eles têm o mesmo valor, são iguais, eu tenho uma matriz simétrica. Isso sempre vai acontecer quando a matriz original é igual à sua transposta. Bom, nós vimos nessa aula o que é uma matriz e os tipos de matriz: linha, coluna, nula, quadrada, identidade, transposta e simétrica. Na próxima aula, nós vamos fazer operações com essas matrizes. Qualquer dúvida, questão, reclamação ou sugestão, só me mandar um e-mail. Se vocês quiserem ter acesso a esses slides, só entrar na minha página docente. Até o próximo vídeo!